corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Saudação de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E nós gozamos desta paz em uma verdadeira marcha para a frente, marcha da vitória. E cada um dá o que tem, como diz o saudoso reverendo Tipley, pioneiro da era de Filadélfia. Ele disse: cada um dá o que tem. E nós damos o que nós temos, aproveitando essa oportunidade e respeitando a todos que dão a sua parte, e assim vamos prosseguindo até a hora de ver a nossa redenção, a nossa vida completa em Cristo Jesus. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura anunciada, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados juntamente com eles nas nuvens. Corrijo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que consolo! Nosso Deus, nosso Pai, tudo que temos na vida de bom vem do Senhor. Todo dom inefável, toda plenitude de graça vem do Senhor. E por isso nós devemos gratidão ao Senhor. Tudo. A nossa roupa, o nosso calçado, a nossa vida em um todo, nossa alimentação, nossas vestes, nossos filhos,
esposas, esposos, tudo vem do Senhor. Por isso te damos graças, ó Pai, por termos irmãos, como agora acabamos de ouvir, mais de 5.000 pessoas, ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Recompensa cada um, Senhor. É a graça divina, é o pastoreio de Deus, em nome de Jesus Cristo. Saúde para todos e perdão também para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Essa referência de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, traz consolação dos dois lados. Interessante. A respeito dos que já dormem, dos que já partiram, e a respeito dos que estão vivos, ou que estamos vivos, né? É o que São Paulo usa, mas nós os que estivermos vivos. Mostra o encontro nosso, que nós estivermos vivos, o nosso encontro com aqueles que estavam nos sepulcros. E nós vamos ver coisa sublime sobre isto. O irmão Brana repete essa escritura aqui. E isso é segurança para nós. Você deve ter 1 Tessalonicenses 4 entre as suas escrituras lidas, marcadas, porque a qualquer momento você pode precisar de ver aquele ou aquela que partiu. Então, ele termina a escritura dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E Paulo tinha uma autoridade apostólica. Ele disse: não quero, porém, irmãos, que desesperem. Não quero que vocês fiquem sem consolo. Eu estou ampliando o sentido. Como os demais que não têm esperança. E não tem essa esperança que nós temos. Mas aqui nós vemos, voltando aos dois encontros, ao encontro dos dois corpos. Um ressurreto, o outro transformado. Que bonito. Você vê a imagem direitinho. Essa mensagem, essa palestra baseada exclusivamente no que o profeta ensina, é o essencial hoje, para a noiva de Jesus Cristo. Festa, bater palmas, cantar, louvar, alegrar, tudo bem. Mas isto aqui é o mais excelente. Eu estou usando palavras de São Paulo. Então, eles vêm primeiro.
Então, como poderei vencer? Parágrafo 22. Eles vêm primeiro. Você sabe quem são eles. Os que dormiram. Privilegiados são aqueles que seguem em frente. Ora, o significado é importante. Eu, logo no início do ministério, lá na Avenida Goiás, sempre combatido, enfrentando perigos, ameaças de morte, intimado pela revolução, pelo ir para o quartel, intimado por agentes do governo militar. Sempre a ordem foi essa: segue em frente. E foi o que aconteceu. E às alturas dos acontecimentos, me veio aquela mensagem: se eu tivesse parado, se eu não seguisse em frente, os que estão tão avantajados não estariam, se eu não tivesse seguido em frente, se eu tivesse parado. E uma outra mensagem que foi um desacato para o inimigo foi esta: depois de mostrar os sinais, as confirmações de Deus, veio o desafio. E isto, Satanás? E isto? Mas vamos para o essencial. Eles vêm primeiro. Eles vêm primeiro. Os que dormiram no Senhor. Nós, os que estivermos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. Não vamos atrapalhar. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Note isso. Agora, bonito, interessante guardar isto. Pastores, companheiros, irmãs, irmãos, igreja. Então, quando os nossos olhos, dos que estiveram vivos, então, quando os nossos olhos, preste bem atenção nisto, então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, isso é verdade. Isto é assim, diz o Senhor. Isso é a Bíblia. É a Bíblia pura, o suco da Bíblia. É entre linhas da Bíblia. Que coisa boa. Vamos repetir. Vamos repetir. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Isso vai acontecer. Agora nós ficamos aí tropeçando em coisas fúteis, como criancinhas, por causa de brinquedinho. Não. Nós temos que pensar mais alto. Mais alto. Eu quero isto. Quero ver mamãe. Quero ver
milhares que já partiram através deste humilde ministério, deste fraco servo do Senhor, que Deus fez ser acompanhado por homens íntegros, homens de fé, homens submissos. Vamos ali de novo? Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, você vai ver sua mãe, seu pai, Paulo, o hino diz isto, não é? João, Pedro. Então seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e com eles seremos tomados juntos. Com eles seremos tomados juntos. Olha que coisa para você pôr na sua cabeceira da vida. Parte disto, milhares, tomando conhecimento de que quando os justos se levantarem, nós os veremos, e quando os virmos, nós seremos transformados. Aleluia! No abrir e fechar de olhos. Aí fica aí, velho mundo. Fica coceiras e desânimos, cansaço, velhice, fica aí para trás. Aleluia! Bem, aqueles vão primeiro, são privilegiados sobre os que estão vivendo. Isto quer dizer, aqueles que vão ressuscitar primeiro, são privilegiados sobre os que estão vivendo. Aqui é o parágrafo 61 agora. Agora, o restante de Israel não virá até a ressurreição geral. Isso quer dizer, já está respondendo uma pergunta que eu estou com ela ali. O restante de Israel não virá até a ressurreição geral. A ressurreição geral é depois de 1000 anos, no milênio. É a geral. Agora, a vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão realmente amando a sua vinda, agora tem que haver uma análise bem consciente. Será que eu estou de fato amando a vinda do Senhor? Se eu amo a vinda do Senhor, a primeira coisa, o primeiro sinal é amar os irmãos, amigos, irmãos na fé, é amar inimigos, é orar por inimigos. A prova de amor a Deus é o nosso amor uns para com os outros. O irmão Branham diz isto. Você não pode amar a Deus sem amar a sua gente. Paulo disse,
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício, libação, né? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E logo o que acontece? Ele diz: e o Senhor juiz vai me dar uma coroa, não somente a mim, mas também a todos que o amam e amam a sua vinda. Está em 2 Timóteo capítulo 4 isso. Amar a sua vinda é amar sua irmã, é amar seu irmão com todos os seus defeitos. Ora, você ama seu filho com todos os defeitos que ele tem. Sendo seu filho, sendo seu sangue. Você ama sua filha, você ama seu pai, você ama sua mãe. Apesar de tudo, você ama. Ora, se ama o irmão de sangue, e que tal amar irmão espiritual, que vai ter como você um corpo celestial? Para tanto você toma o cálice que eles tomam, come o pão que eles comem, crê no profeta que todos creem. Estou falando da noiva. E dizia o nosso saudoso diácono, homem de cor, que dizia: a maior bênção da minha vida, a maior alegria, a maior consideração que eu tenho é irmão me chamar de irmão Vitório. Ah, que é isso? Agora é difícil falar irmão. A irmã, não, é a fulana, a ciclana, o ciclano, o fulano. Mas é tão vivo isso, o irmão. Ora, você é meu irmão. Você é minha irmã. Então aqui eu vou voltar. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão realmente amando sua vinda, que estão vivendo por ela, preste atenção nisso, vivendo por ela. Não é assim também tão fácil, relaxadamente. Aqueles que estão realmente amando sua vinda, que estão vivendo por ela. Quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará e aqueles serão transformados no momento. Quem são aqueles? São aqueles que amam a sua vinda. São aqueles que estão vivendo pela sua vinda, por sua vinda. É aqueles que estão amando com amor de 1 Coríntios 13, que foi o caminho mais excelente que Paulo mostrou sobre línguas estranhas, sobre todos os dons. A carta, a igreja problemática, é nela que está o capítulo 13, 1 Coríntios, é nela que está o capítulo 15.
Mas nós, os que estivermos vivos, Jesus, glória a Deus. A igreja está morta em Cristo. Veja, a igreja está morta em Cristo. Por quê? Ela está vivendo por esta vinda. E quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará e aqueles serão transformados no momento. E o restante deles não saberão nada a respeito disto. Pronto. Por isso que é bom repetir, não é? Eu gosto muito disso, sinto seguro. E o restante deles não saberão nada a respeito disto. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Se Elias já veio e eles não viram. Elias veio de novo, eles não viram. Mas nós vimos, graças a Deus. Vem, o rapto será assim. Nós veremos uns aos outros e nós os veremos. Mas somente nós, os que forem transformados, os verão. Nós veremos uns aos outros e nós os veremos. O resto do mundo não os verá. Não tem YouTube, imagem em YouTube mostrando, não tem internet, não tem televisão, não tem nada disso mostrando. O resto do mundo não os verá. Será tomado como uma ida secreta. Será tomado, essa gente, esse corpo celestial, será tomado como uma ida secreta, esperando por aquele tempo, então regressando à terra para aquele milênio glorioso, então os 1000 anos. Ei, profeta de Deus, aqui, repete, pastor, repete mais uma vez, o resto do mundo não os verá. Será tomado com uma ida secreta, esperando por aquele tempo, então regressando à terra para aquele milênio glorioso, 1000 anos, depois das bodas do Cordeiro, 3 anos e meio. Aí volta, desce para o milênio. Então os 1000 anos. O resto dos mortos não viverão por 1000 anos. O resto dos mortos. Agora, fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Depois disso, o profeta disse, depois disso então virá a ressurreição geral. Depois do milênio. Mas fizeram uma pergunta para o irmão Brana, perguntas e respostas número 15. 15. A resposta está no parágrafo 47. Olha a pergunta. Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição, no grande trono do julgamento? Que tipo de corpo? A resposta. Parágrafo 47,
perguntas e respostas, número 15. Aquele pecador se levantará na ressurreição para ser julgado no corpo que ele cometeu o pecado. Ora, quem não pecou? Mas por isso é que Jesus derramou o sangue para salvar. Enviou a pregação do Evangelho em todas as eras, mostrando o caminho para os céus. E agora, por último, mostrando o mais excelente de todos os momentos, a mais excelente de todas as mensagens, porque ela reúne todas as páginas das 7 eras. Ele terá que passar pelo julgamento na ressurreição. Vai ser julgado. A ressurreição não é uma substituição. É fazer levantar aquilo que caiu. Está plantado ali. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Agora preste bem atenção, porque o nosso assunto é corpo, não? E ele está mostrando, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o mesmo corpo que havia caído, que havia sido sepultado. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Nós levantaremos no mesmo corpo que caímos. É uma ressurreição, não é uma reposição. Só que os elementos que formam este corpo hoje se reunirão novamente a poeira cósmica, o petróleo. São 16 elementos. Forma o corpo novamente. Ele disse, mas você é uma jovem, é um jovem novamente. Deus tirou a sua foto quando você estava com 20 anos de idade. Você gostaria de voltar lá, aos 20 anos? Sim, completamente, um corpo completamente perfeito. Agora a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com os pecados cometidos no corpo. E quando o ímpio se levantar, ele será julgado no mesmo corpo que ele pecou. A mesma coisa. Você está entendendo? Agora, aí entra o plano da salvação, é hoje, não é amanhã. Não é recomendar a alma depois que morre. Não é queimar velas. Se você que está me ouvindo ainda pensa assim, não. Você é lavado e redimido no sangue de Jesus. Para isso você não tem corpo só físico. Você tem não só o corpo terrestre, você tem corpo celestial, corpo glorificado depois, porque Jesus depois foi glorificado. Ele diz, não, espera um pouco. Eu ainda não fui glorificado. Agora eu creio
que Deus começou a cobrir a terra. É a fase presente de meu ministério, parágrafo 33. Eu creio que quando Deus começou a cobrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa. E daquilo um sapo. E assim por diante. Mas você vê, continuamente isto vai se tomando mais parecido e mais parecido à imagem do homem. Chega até o macaco. E o homem era um reflexo de Deus. O homem era diferente. O homem é diferente de animal. E esta é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim, e do capim vêm as flores, das flores vêm os arbustos, dos arbustos vêm as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida lá de pé no outro lado. Compensa você ser lavado e redimido de seus pecados. E tudo nesse lado que é natural é uma sombra do sobrenatural ou do eterno do outro lado. Tem que ler de novo. Tem que ver isso aqui de novo. Isso tem que ficar bem claro. Porque é um retrato da árvore da vida lá de pé, no outro lado. Quem é a árvore da vida? Você sabe. E tudo nesse lado que é natural é uma sombra do sobrenatural. É uma sombra ou do eterno, do outro lado. É uma sombra do sobrenatural ou do eterno do outro lado. Portanto, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. Não. A preocupação com o corpo humano, o mundo tem, de uma forma errada. Muito errada, muito travessa. Não. A preocupação com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é viver longe do mundo e de suas concupiscências. É viver longe dessas modas malignas de Satanás, dessas músicas de Satanás, mesmo com título de gospel. É viver fora disto tudo. Isto já quer dizer que já está arrebatado deste mundo. Não participa das coisas do mundo. Não está nas coisas do mundo. Não está nos bailes. Não está nas boates. Não está no jogo, não está, e você vai indo até chegar na religião. Não está na religião falsa, não está nas três pessoas distintas, mas está na unidade de Deus, está no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está nisto. Seu corpo está nisto, sua alma está nisto, seu espírito está nisto. E isto é o que faz nossos corações
famintos por tal coisa como está. Vem, faminto, desejoso desse corpo celestial. Primeiro, ele está separado do mundo, está arrebatado dali. Há algo em nós que chama para fora. Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, vai lendo o estado de Laodiceia. Pobre, cega, nua, desgraçada. Diz que é rica, mas é miserável, pobre. E lá na frente ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo no mundo. Isso custou noites e noites de jejum, de isolamento no deserto. Jesus batendo na porta da era. E graças a Deus que você abriu a porta. A era não abriu, mas você abriu. Há algo que nos diz que é lá. Há dentro aqui uma coisa que diz que é lá. É lá mesmo, é de verbo de lugar. Eu creio através destes anos. Eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido e cometer muitos enganos, mas através destes muitos anos eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus. Oh, glória! E sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. Por aí você vê que gratidão eu tenho no coração. Examine, pense um pouquinho. Você saber que milhares de pessoas estão do outro lado já seguras. Eu creio que eles estarão lá naquele dia. Aleluia. E essa gente que está me ouvindo, não é por casualidade, não é à toa. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Você é humana, você é humano. Mas raciocínio. Antes de ferir a ausência de quem quer que seja, ferir o nome, matar o nome. O profeta diz, a pessoa diz, eu nunca matei, mata o nome. É como matar a pessoa. Deixa disso, descansa, relaxa, confie, descanse no colo. Tem uma criança aqui dormindo, descansada. Ela não sabe o que está acontecendo. Em nome de Jesus Cristo, já pensou agora, todos estes milhares dando glória a Deus, aleluias. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, tudo que nós precisamos, em primeiro lugar, é de perdão constante. Em nome de Jesus Cristo, perdoe a todos, ó Pai, e dá saúde, tenha saúde, levanta dessa doença, levanta desse desânimo, levanta dessa paralisia, levanta,
em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Dá glória a Deus.